Salve galera, esse é mais um podcast da Virada, nessa nossa parceria com o projeto de extensão de Memória e História do Serviço Social em Pernambuco, vinculado ao UFPE, do professor Adilson. E cá estamos aqui para debater mais um tema, este que será parte do quarto módulo do nosso curso e tem como título Serviço Social em Pernambuco entre os anos 40 e 60 na relação com as transformações econômicas e políticas do Estado. Então, para a gente começar, né, eu não vou apresentar, estamos aqui com o professor Adilson Silveira Júnior, faz parte da equipe do MESP, é o coordenador do curso. E para a gente começar um pouco falando sobre esse nosso diálogo de hoje, vamos começar com a conversa sobre a particularidade da questão social aqui no Nordeste e de como vai se dar o surgimento do serviço social aqui nos anos 40. Então, eu passo a palavra para o professor para que ele possa iniciar essa nossa conversa e aí ao longo do tempo a gente vai trazendo aqui outras questões ao debate. Pode começar, professor. Olá, todo mundo, saudações. Quem está acompanhando o projeto, está acompanhando o curso. A gente está fazendo, né, um novo momento de discussão através do podcast dos temas que a gente está analisando, né, refletindo lá no curso, nas aulas online do curso. Nesse momento, a gente está dando um passo mais, tá dando um passo a mais para pensar já de forma mais delimitada o serviço social na realidade de Pernambuco das décadas de 40, 50, 60 principalmente. Embora a gente possa fazer menção a tendências e fenômenos que aconteceram depois desse período, a gente vai estar focalizando esse assunto. Né? Alguns pressupostos históricos para a gente entender a emergência do serviço social em Pernambuco na década de 40 foram discutidos, a gente pormenorizou na última edição do podcast, que foi realizada com o tema da particularidade de Pernambuco no Estado Novo, transformações econômicas, questão social e lutas de classes. A gente vai fazer remissão a alguns processos que foram discutidos nesse podcast anterior para poder a gente não perder a ligação com os fundamentos históricos a partir de onde, né, o serviço social está surgindo. Né? Então, primeiramente, é interessante fixar isso, que o, o Nordeste, e nesse caso, né, de forma mais específica, Pernambuco, aparece como uma região em que se expressam contradições tipicamente capitalistas num contexto de integração da região no processo de expansão capitalista, da afirmação capitalista no Brasil, capitaneada pelo Centro-Sul, pela região Centro-Sul. Então, o que a gente observa é que, por causa disso, a gente tem um conjunto de particularidades que caracterizam, que determinam, concretizam, né, as expressões da questão social em nível regional e na particularidade de Pernambuco. E essas particularidades, elas são muito vinculadas, muito fundamentadas na forma típica do capitalismo que se estrutura, se desenvolve na realidade brasileira, que é o capitalismo dependente. Uma das principais características do capitalismo dependente é a exploração dual do excedente econômico, que, de uma parte, é explorada pelas classes dominantes e possuidoras locais, nacionais, autóctones, e, ao mesmo tempo, existe um excedente econômico que é expropriado, né, extraído do trabalho para alimentar os países do capitalismo central. E uma outra característica desse capitalismo dependente
é que ele é atravessado por um desenvolvimento desigual e combinado. E isso se expressa, no caso do Nordeste, né, no papel subordinado que o Nordeste vai ter no desenvolvimento capitalista, como uma espécie assim, de enclave das relações pré-capitalistas e atrasadas, mas que se articulam com formas muito avançadas de desenvolvimento industrial que vão sendo concentradas nas principais regiões, não é? Nesse caso no Centro-Sul. Então, essas são algumas chaves fundamentais assim, para a gente entender a gravidade, não é? O nível e a particularidade das expressões da questão social no Nordeste. O que a gente encontra no Nordeste é como expressão da questão social, né, quer dizer, um conjunto de contradições políticas e um conjunto de expressões do pauperismo e da desigualdade que se apresenta de uma forma, com um caráter profundamente assim subhumano e atrasado, ela tem suas raízes no próprio capitalismo que avança no Brasil com essa característica de capitalismo independente, portanto, de desenvolvimento desigual e combinado, né? E não na suposta inferioridade ou inaptidão ao desenvolvimento das populações do Nordeste. Então, o que a gente observa é que se trata, no Nordeste, de diríamos assim, de um subdesenvolvimento regional forçado, né, e socialmente imposto pela expansão capitalista que tem essa característica. A, Quando essa expansão capitalista começa a ocorrer de forma mais intensa, assim, praticamente incontornável, né, que é entre a década de 20 e 30, as expressões da questão social no Nordeste elas vão assumindo essas suas cores próprias, né, e os principais matizes que vão dar os tons para essas cores da questão social no Nordeste e com essas suas expressões nas principais capitais, principalmente, né, são, em primeiro lugar, essas desigualdades que foram configuradas pelas consequências sociais e políticas da mecanização da agricultura ao mesmo tempo, da acentuação do latifúndio, principalmente quando as usinas passaram a dominar a produção açucareira, que estava em crise. Então, houve um processo de mecanização da agricultura através dessas usinas e ela provocou o surgimento de um proletariado agrícola muito explorado, pauperizado e também dilatou as colisões do latifúndio com o campesinato, que depois a gente vai observar como isso se expressa no acirramento político das ligas camponesas. E também, quer dizer, atrelada a essa produção agroindustrial que está surgindo nos centros urbanos das principais capitais, a gente vai vendo se robustecer uma camada de um proletariado empregado no capital comercial dedicado ao transporte e venda, principalmente da cana e do algodão no Nordeste. E aí a gente vai ver um sujeito coletivo que vai ganhando densidade organizativa e política ao longo dos anos, né? As principais categorias aqui são os trabalhadores dos transportes e do comércio dessas mercadorias agrícolas, né? Estivadores, marítimos, comerciários, ferroviários, etc. Uma outra base, um outro elemento que dá a caracterização e a concreção da questão social no Nordeste provém das desigualdades sociais que aparecem impelidas pelo atraso econômico, o baixo desenvolvimento das forças produtivas, a intensa exploração e o pauperismo vigentes nas regiões do sertão, nas regiões sertanejas, que basicamente são aquelas dominadas pela a produção algodoeira ou pecuária. Essa realidade, quando ela se intensifica, né, desse baixo desenvolvimento das forças produtivas, principalmente impelida pelas estiagens provocadas pelas grandes secas extraordinárias, ela implica uma leva de trabalhadores rurais, pauperizados, famintos, né, espoliados, que vão engrossando as fileiras de retirantes da seca, que escombram os centros urbanos em busca de sobrevivência, e esses estratos de trabalhadores explorados
essa massa de explorados, eles vão compor na região Nordeste as populações dos mucambos, dos morros, das favelas, dos cortiços, né, principalmente nas capitais mais importantes. Mas a gente tem também, para fechar esse quadro, o pauperismo social, né, e as colisões políticas que estão sendo geradas pela exploração, aí sim, né, tipicamente manufatureira, a exploração operária tipicamente manufatureira ou comercial. Né? Dessa tendência desdobra-se a formação de uma classe especificamente operária, nesse caso nas indústrias têxteis ou no comércio, como eu mencionei anteriormente, que constitui uma força política, sim, potencial, embora pela condição da região, né, uma força embrionária, uma classe que estava vivendo uma situação ainda embrionária, mas que já estava sendo objeto da intervenção do governo e dos industriais, porque essa sua inserção no capitalismo desigual e combinado, né, na região Nordeste significa uma situação de superexploração do trabalho. E ela vai esse contingente de trabalhadores vai impulsionar o movimento operário no Nordeste desde finais do século XIX, né? As capitais aí principais que aparecem nesse caso é Recife, Bahia. Alguns exemplos importantes também a gente encontra em Alagoas, mas muito ligado, né, ao movimento de Recife. E essa massa operária ela vai forjando as organizações próprias de luta, vai alimentando o ideário, alimentando-se no início do ideário socialista e depois vai adquirindo, né, a composição, a perspectiva anarquista, e depois da década de 20 a gente vai ver a influência diretamente comunista. Daí, durante a expansão do capital industrial centrada no Centro-Sul, a gente vai ver esse duplo papel do Nordeste, primeiro como uma reserva do Exército Industrial de Reserva, cujo efeito foi a migração, né, de uma massa de força de trabalho, tanto nas regiões baseadas na empresa colonial para as capitais principais do Nordeste, quanto da migração de populações da região Nordeste para onde estava se desenvolvendo frentes de trabalho para alimentar esse capitalismo nascente. Né? Nesse caso, principalmente São Paulo, Rio, mas também a gente vai ver correntes migratórias do Nordeste para Brasília, na década de 50, para a construção, para as frentes de trabalho lá na construção civil, a gente vai ver para a Amazônia, a gente tem alguns ciclos tem algumas, a gente vai observar algumas tendências migratórias nesse sentido, né? E a e a falando em termos da emergência do serviço social em Pernambuco, nesse quadro aí em que essa questão social com essas particularidades estava em ebulição. Quando a gente se debruça sobre o estado de Pernambuco, né, em particular, a gente vai notar que é em Recife, onde vai se aglutinar e acentuar essas expressões da questão social. Na capital do estado, né, essas expressões passam a se refletir na degradação humana e na ameaça política que vão sendo proliferadas com os chamados mucambos, ou nas regiões onde se proliferavam esses mucambos, que eram um tipo de rudimentar e precário de habitação popular, que era acionado como estratégia de abrigo e sobrevivência para essa massa expropriada que estava sendo imantada para as cidades, para os centros urbanos, nesse caso para o Recife, né? E ela se beneficiava dos recursos naturais, alimentares, principalmente dos mangues do Recife, ou dos sítios, e também dos recursos naturais que poderiam ser diretamente aproveitados para a construção dessas habitações. Então a gente vai perceber que a chamada questão ou problema dos mocambos foi uma forma típica de expressão da questão social em Recife, com esses fundamentos que a gente mencionou antes, históricos, econômicos e políticos, nas quais as políticas sociais que estavam sendo iniciadas no Estado Novo, principalmente no Recife, né, em Pernambuco, com a interventoria do Agamenon Magalhães,
elas centralizavam as suas modalidades de intervenção sobre essa forma de aparecer da questão social na cidade, né, e vão desdobrando, por seu turno, né, os espaços ocupacionais que absorviam as primeiras assistentes sociais. Então, que a gente vai observar que após finais dos anos 30, a chamada política de ação social, ela foi movida e articulada, aglutinada na intervenção contra os mocambos, por iniciativas diversas. A gente tem vários órgãos que vão sendo criados para dar conta disso, principalmente após meados de 30. Né? A gente tem uma referência em meados de 30 que, além dessa questão social que está se constituindo, enquanto um pauperismo muito agudo, um movimento político que está começando a se tornar muito presente na cena pública. Né? Em 35, a gente tem a chamada Intentona Comunista, e que tem uma presença forte, né, na deflagração do movimento militar em Natal, em Pernambuco e depois no Rio. Em Natal, com mais consistência, porque passaram alguns dias ocupando os postos de direção da cidade. Mas, enfim, após meados dos anos 30, a gente vai vendo um conjunto de órgãos que vão sendo criados para responder a essa questão social, no sentido de deslocar suas contradições, de absorver, né, de refuncionalizar para a forma dominante de produção econômica, né, e de controle político. A gente tem, por exemplo, em 1937, a criação de uma diretoria de reeducação e assistência social. Em 1939, a gente tem a criação da Liga Social contra o Mucambo, que era uma associação civil, e que em 45 essa associação civil ela foi absorvida num órgão, numa autarquia estadual chamado Serviço Social contra o Mucambo. Né? Nesse Serviço Social contra o Mucambo passou a fazer parte uma seção de assistência à família operária, né, do Departamento de Reeducação e Assistência Social. A gente vai ver também a mobilização da ação social católica, mas também do movimento de higiene mental, principalmente a Liga de Higiene Mental, para a realização da terceira semana de ação social, ocorrida em Recife, também em 39, né, em janeiro de 39, na qual, por exemplo, nessa semana de ação social, a primeira aconteceu, se eu não me engano, em São Paulo, e que foi o pontapé para a constituição das primeiras escolas lá, a primeira escola em São Paulo, depois no Rio. A terceira ocorre em Recife, né, com essa articulação da ação social católica, e que, como uma consequência imediata dela, a gente vai ter a fundação, além de outras ações, a fundação da Escola de Serviço Social de Pernambuco, em 1940. Essas iniciativas, várias que a gente está mencionando, elas, como a gente pode entender, assim, elas estão impulsionando a intervenção governamental na reprodução e controle da força de trabalho assalariada, superexplorada, que aparecia galvanizada pela miséria social e tensão política colocada pelos mucambos, e vão constituir os canais por onde os movimentos católicos, né, que vão ser adensados no Estado Novo, esses movimentos são os canais por onde esses movimentos vão se miscuindo no meio sindical e no movimento operário. A gente tem dois grandes exemplos nesse momento, que é a criação dos círculos operários católicos e dos centros educativos operários, né, com suas obras assistenciais e educativas balizadas pelo anticomunismo, pela visão da igreja. Os círculos operários católicos, por exemplo, eles criaram, as dirigências dos círculos operários católicos estavam na terceira semana de ação social, algumas delas são as que fundaram a Escola de Serviço Social, os círculos operários e os centros operários católicos tinham centros sociais nos bairros, destinando ações, obras assistenciais, educativas para os operários nos bairros, aqui em Pernambuco, em Recife.
né? Através dessas formas concretas de intervenção estatal, aquelas formas típicas da questão social em Pernambuco, como a gente mencionou, se ligava à emergência do serviço social e dos seus principais espaços de intervenção nesse momento, né? Principalmente na década de 40 em diante, né? A gente tem a campanha da Liga Social contra o Mocambo, que a gente mencionou que foi criada em 39, né? Ela, ela, ela serviu, por exemplo, né, para impulsionar a construção e desenvolvimento de vilas para operários, ligados a alguns institutos de aposentadorias e pensões, ou ligados a algumas fábricas, né, algumas vilas operárias de fábricas, ou para trabalhadores autônomos. E essas vilas operárias, elas sedimentavam alguns campos de atuação das assistentes sociais na década de 40. Quer dizer, seja pela necessidade dessas vilas, né, desses conjuntos residenciais operários, ou de comerciários, de industriários, etc., né? Seja pela necessidade deles terem essas entidades terem agentes voltados para uma triagem dos beneficiários das casas, seja pela demanda de quadros para os equipamentos assistenciais que vão sendo criados nos territórios ocupados para atender os habitantes das vilas. Por outro lado, quando a gente observa a política de restrição de construções de novos mocambos nas áreas urbanas mais especuladas, associada à atração que essa campanha acabava provocando na população do interior do estado, a gente vai observar que isso impelia a chegada de retirantes de forma mais intensa, né, e associados com algumas secas que aconteceram importantes nesse período, principalmente uma de 1932, foi uma grande seca extraordinária. Ela impelia o povoamento dos morros nos arredores da cidade através dessas ocupações, né? E quando isso acontecia, ao mesmo tempo se colocava a necessidade de criação de ações e obras assistenciais nesses territórios ocupados, para a população pauperizada, né? E aí também nesse caso começavam a absorver essas obras igualmente assistentes sociais. Então, portanto, assim, não é casual que o curso de serviço social vá ser fundado em 1940. A gente tem uma realização poucos anos anterior, um pouco anterior, a gente tem uma realização de um curso preparatório de menor porte que foi promovido em 38, já com essa inclinação para a construção do curso de serviço social, né? A documentação histórica, ela vai indicar para a gente que tem um protagonismo para a criação da escola de uma instância específica que em Pernambuco na época, que era o juizado de menores, que principalmente na figura do juiz de direito, que era o Rodolfo Aureliano, e que tinha tanto uma inserção nos círculos operários católicos, era da ação católica, era dirigente dos círculos operários católicos, era juiz do juizado de menores, e era também dirigente da Liga de Higiene Mental. Então a gente vai ver uma confluência da igreja, do higienismo e também já de um instituto mais vinculado diretamente à administração jurídica do Estado, que era o juizado, tudo junto aí, configurando a necessidade da criação de um serviço social, né? Então, a gente vai ver essa configuração que germina o serviço social na década de 40, e uma característica, né, que a gente vai encontrar do serviço social na década de 40, aqui em Pernambuco, a gente vai observar que a escola é criada em 1940, fundada em 1940, e, portanto, ela nasce na década de 40 com uma situação que foi impulsionada, impelida por essas determinações históricas e por essas mediações institucionais e estatais,
mas a gente vai observar que praticamente durante toda a década de 40 a gente vai encontrar uma situação do serviço social em Pernambuco ainda muito embrionária. Na verdade, isso aconteceu de acordo com o estudo de Yamamoto, de Mario de Yamamoto e Raul de Carvalho, no livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Eles indicam que nesse período do surgimento das primeiras escolas em Rio, São Paulo, na década de 30, até início dos anos 40, os outros estados vão viver uma situação basicamente embrionária. Eles falam isso, né? Já mencionam isso e a gente, de fato, comprova isso e, ao mesmo tempo, observa que durante toda a década de 40, o que a gente vai encontrar é uma situação em que o serviço social está se gestando em Pernambuco, né? Então, só praticamente só na década de 50 que a gente vai encontrar a constituição de alguns vetores básicos para que a gente possa dizer que existe um serviço de instituição profissional em Pernambuco. Quer dizer, durante toda a década de 40, né, o serviço social passa constituindo as condições mínimas para a formação especializada. Então, durante toda a década de 40, né, tem um processo inteiro de articulação para garantir uma sede própria para a escola, para garantir a formação das primeiras assistentes sociais para atuarem como professoras de disciplinas específicas dentro da escola, né? As primeiras assistentes sociais, as primeiras alunas do curso de serviço social, algumas delas, elas elas vão fazer o curso no Rio de Janeiro para voltar como assistentes sociais para se integrar como professoras. Então isso a gente vai observar, isso demora um pouco, né? Assim, o retorno dessas assistentes sociais já formadas do Rio acontece na primeira metade da década de 40, mas basicamente depois de 1945 é que a gente vai encontrar esse corpo docente já mais específico. A gente vai encontrar uma grande dificuldade de diplomação das alunas que estão sendo formadas na escola durante a década de 40. Durante toda a década, a gente tem pouquíssimas diplomações, pouquíssimas, né? Quer dizer, quase 10 anos de, de existência da escola e praticamente, posso até conferir esse dado aqui, durante toda a década de 40, eu acredito que a gente vai ter algo como. Quando a gente chega em 1950, a gente tem 3 diplomadas. Não é que não estejam atuando, né? Não tenham, mas como não existia uma regulamentação da profissão, as alunas, à medida que estavam dentro do curso, já começavam a atuar nos espaços, mas a diplomação demorou para acontecer. Ao mesmo tempo, para expressar esse período ainda germinal, né, de emergência, a gente vai observar que não existiu durante a década de 40 uma legislação muito consistente que reconhecia essa profissão que estava nascendo dentro dos espaços de trabalho, né, em que elas atuavam. Então, não existiam regulações, mesmo a nível do governo do Estado ou das instituições, reconhecendo o cargo de assistente social ou setores de serviço social nas instituições. Elas trabalhavam, mas elas não tinham esse reconhecimento enquanto uma categoria profissional específica pelo Estado ou pelas instituições. Isso também demora, assim, no final da década de 40 a gente vai encontrar uma ou outra muito incipiente regulamentação a nível estadual e na década de 50 é que vai se forjar isso para valer. E tem outra mediação também, deixa eu ver se eu resgato aqui para a gente entender essa. A outra mediação, por último, é a mediação dos espaços de trabalho. Né? A gente vai encontrar na década de 40 ainda espaços de trabalho muito incipientes. A gente tem um leque,
pequeno leque de espaços de trabalho na década de 40, mas eles são ou campos assim de experiências piloto das assistentes das alunas, na verdade, né, na condição de estagiárias ou concluintes que estão desbravando praticamente um campo profissional ainda inexplorado. Então são espaços muito incipientes, no geral, né, ou são espaços que praticamente estão sendo criados no final da década de 40, praticamente sendo criados na década de 40 para começarem a funcionar na década seguinte. Então, isso é outro indicador que expressa assim, o caráter ainda germinal dos espaços de trabalho. Né? Eu posso listar aqui quais eram os espaços de trabalho na década de 40, para, né, todo mundo observar como eram muito limitados. A gente tem, por exemplo, a própria Escola de Serviço Social de Pernambuco era um espaço de trabalho. Ela empregava assistentes sociais como docentes. E as mesmas assistentes sociais docentes, elas também trabalhavam em outros espaços ao mesmo tempo. Mas na década de 40, durante toda a década de 40, a gente vai ter mais solidamente, né, a própria Escola de Serviço Social de Pernambuco, o Juizado de Menores, que não era só um órgão de regulação da jurídica, mas ele tinha também um aparato, uma aparelhagem assistencial, então ele tinha abrigos, né? Tinham alguns postos em bairros para atendimento das famílias, dos menores, etc., como era chamado na época, né? Então tinha a Escola de Serviço Social, o Juizado de Menores, o Conjunto Residencial de Casa Amarela, que era um conjunto residencial, como eu mencionei antes. Nesse caso, era um vinculado ao Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários, o IAPC. A gente teve também um registro de uma pequena experiência, né, muito passageira, mas muito significativa, no Hospital Centenário. A gente tem também referências de atuação no Serviço Social da Indústria, no SESI, mas muito incipientes as referências, mas a gente encontra menções de que existia atuação no SESI, e também algumas agências de serviço social, basicamente patrocinadas pela LBA. A gente tem nesse momento, né, pelas monografias das alunas, das concluintes, a gente identifica que tinha alguma atuação na Agência de Serviço Social do Posto de Puericultura Francisco Pignatari, que também ficava em Casa Amarela. Então a gente percebe a articulação, por exemplo, entre o conjunto residencial dos comerciários, o posto de puericultura também lá em Casa Amarela para os comerciários, provavelmente muito direcionados para os comerciários. A gente encontra uma assistência de serviço social familiar da Comissão Estadual da LBA em Pernambuco, também com assistentes sociais atuando. A gente encontra uma agência de serviço social do Hospital Oswaldo, do Hospital Oswaldo Cruz. A gente encontra uma agência de assistência social, de serviço social da fábrica de Camaragibe, que já era um subnúcleo do SESI em Camaragibe. A gente encontra a agência de serviço social familiar, que a própria Escola de Serviço Social de Pernambuco tinha como uma instância assim para o exercício do chamado serviço social de casos. Então, tinha um pouco a função de formação, mas ela também fazia atendimentos e ela recebia um patrocínio, alguma verba, se eu não me engano, da própria LBA para existir. Pronto, esse era o quadro de espaço de trabalho na década de 40. Né? Então, basicamente, esse o quadro, e a maior parte desse quadro, ele praticamente começou a existir de meados dos anos 40 para frente, a maioria no final dos anos 40. Todo o restante do quadro, a maioria do quadro é de metade dos anos 40 para frente. Então, basicamente, é isso assim que a gente tem para caracterizar essas primeiras intervenções do serviço social em Pernambuco. A primeira intervenção que gerou a primeira monografia da primeira concluinte, ela foi realizada no
Operário Católico, era um centro do Círculo Operário Católico, né? Então a gente já observa também essa passagem do serviço social por essa entidade também, e era basicamente uma intervenção profissional balizada pela concepção de desajustamento social, era isso. Todas as provas, né, que os indícios mencionam isso, que era metodologicamente referenciada pelo chamado serviço social de casos e com um público basicamente constituído por crianças, adolescentes e mulheres dessas franjas das classes trabalhadoras, assim, numa condição ou de superexploração ou de superpopulação relativa, né, vendo no desemprego ou subemprego. Basicamente isso, para a gente falar da década de 40. Muito boa essa exposição, Adilson. E aí, a gente pode notar que a partir dessa complexificação, tanto dos processos políticos e sociais, quanto das próprias forças produtivas, e que vão refletir também nas expressões da questão social, né? A profissão de serviço social vai refletir essas transformações no seio da categoria. Então, a gente vai ter mudanças significativas tanto nos processos de aprendizagem da profissão, quanto no mercado de trabalho, né, para os assistentes sociais. E essa é uma das marcas que, para mim, ao menos, ela remete aos anos 50. Como você já mencionou durante a sua exposição, essa década vai transformar a nossa profissão aqui no estado de uma forma mais acentuada, por assim dizer, do que lá nos anos 40, né, que estávamos nesse processo de início da profissão e de uma conformação inicial do saber sobre a profissão. Então eu trago aqui um questionamento, né? Quais são as mudanças pelas quais o serviço social passa durante esses anos 50 para que a gente possa compreender um pouco mais sobre a especificidade desse período aqui no estado de Pernambuco? Ok, então, assim, né? Como a gente já está observando, né, os anos, a primeira década de existência, que cobre todo a década de 40, ela basicamente é caracterizada pela gestação do serviço social em Pernambuco. Na década de 50, a gente já vai observar um quadro em que o serviço social já vai. A gente pode observar características da sua. O seu processo de emergência já está se concluindo, isso é uma coisa, e outra é que desse processo de emergência a gente vai vendo uma institucionalização do serviço social. Isso não são processos simultâneos, né? Ou pelo menos existe um estágio de desenvolvimento da profissão em que as determinações relativas à institucionalização elas predominam. E aí na década de 50 a gente vai começar a observar isso. É uma década que, se a gente poderia tentar dar uma marca para ela, seria a década em que a gente vai encontrar a institucionalização da profissão, do serviço social. Quando, quer dizer, entre os anos 50, mas também não dá para de forma muito mecânica, a gente delimitar um período muito preciso, né? Mas basicamente entre os anos 50, dos anos 50 para os anos 60, a gente vai começar a observar que estão germinando no serviço social em Pernambuco duas mudanças que se ligam, que são correlatas àquelas mudanças que Yamamoto e Carvalho detectam nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Uma delas é uma mudança que ocorre no locus de reprodução da categoria profissional, que é principalmente a escola, nas escolas, né? Basicamente é nesse espaço onde a categoria profissional se reproduz através da mediação da educação. Então ocorrem mudanças nesse plano, né?
que basicamente consiste, essas mudanças, no despertar dos processos de racionalização e tecnificação da formação profissional, dos quais, dos quais as variáveis mais sintomáticas são, para a gente pensar em variáveis, né, em manifestações fenomênicas dessa racionalização e tecnificação, a gente tem um processo de padronização do ensino de serviço social, e isso não é uma coisa assim específica de Pernambuco, é uma padronização nacional do ensino, que ocorre na década de 50, e essa padronização ela já implica uma relativa laicização da formação profissional, e a gente tem também, nesse plano, a afirmação da influência de matrizes teórico-metodológicas norte-americanas, de uma forma muito mais proeminente do que no início dos anos 40 a gente observa nos currículos adotados, né, nos currículos adotados pela escola. Em relação à questão da padronização do ensino, que se reflete numa relativa laicização, a gente vai observar que, orientada pelas resoluções das convenções da então ABS, né, Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social, e em seguida pela padronização legal do ensino, que é instituída pela Lei 1889, de 13 de junho de 53, e o Decreto número 35.311, de 2 de abril de 54. A Escola de Serviço Social de Pernambuco, por essas referências, ela realizou alterações muito substantivas no currículo durante a primeira metade da década de 50, cujas consequência que a gente observou assim mais evidente, mais significativa, foi o adensamento das disciplinas dentro do currículo mais afetas ao campo profissional. Isso a gente observa que vai crescendo disciplinas específicas de serviço social, para dizer de um modo mais simples, né? Mas ao mesmo tempo há um enxugamento dos componentes doutrinários no currículo mínimo. Então, essa padronização do ensino que ocorre por esse decreto e essa lei que eu mencionei, 53 e 54, ela impõe um currículo mínimo para se constituírem as escolas de serviço social, e nesse currículo mínimo não se apresentam disciplinas de componente doutrinário religioso. Agora, no currículo pleno, que é aquele em que as escolas poderiam incluir disciplinas complementares, eletivas, aí esses componentes vão permanecer, né? Esses componentes doutrinários. Por isso que a gente diz que há uma relativa laicização, que de certa forma impõe-se, né, uma esterilização do currículo mínimo, mas ele acaba a condução doutrinária e religiosa acaba permeando o currículo pleno das escolas. A gente tem também como uma outra variável desse processo de mudança que ocorre nos anos 50, no serviço social em Pernambuco, mas também nos estados do Rio, no Centro-Sul, né? É a mudança referente aos aspectos da atuação profissional, que envolve a institucionalização da profissão em todo o Brasil, a relativa expansão e diversificação dos espaços ocupacionais onde o serviço social atuava, e um esboço de diferenciação técnico-profissional. Isso tudo é indicado pelo quantitativo crescente de assistentes sociais diplomadas, a partir da década de 50, no aumento numérico dos postos de trabalho, que vão começar a ser observados, e numa maior diversidade dos métodos e técnicas de que o serviço social se valia ali para intervenção nos espaços de trabalho, né? A gente já sabe que a institucionalização da profissão
um marco legal dela é o reconhecimento do exercício profissional pela lei número 3252, de 27 de agosto de 57, quer dizer, já no final da década. Essa lei confere monopólio ao exercício aos portadores do diploma, né, o exercício de assistente social aos portadores do diploma, e aí, a partir desse momento, final da década de 50, só podiam atuar como assistentes sociais aqueles que tivessem de posse do diploma. E ocorre também um decreto-lei número 994, de 15 de maio de 62, que regulamenta essa lei anterior. Então, 62, aí sim, é o marco definitivo da regulamentação da profissão no Brasil. 15 de maio, né? Depois desse dia 15 de maio, se torna a referência do dia comemorativo do dia do e da assistente social, onde se comemoram desde esse período até hoje, né, a celebração da profissão. Então, o que foi que esse reconhecimento profissional já a partir de 57 provocou, né? Ele acaba provocando uma obrigatoriedade de que aquelas discentes, aquelas concluintes que estavam já nos campos de trabalho, mas não terminaram os cursos, elas acelerem ou se obriguem a finalizar e concluir seus cursos. Então a gente começa a observar um padrão numérico das diplomações muito superior, é um novo padrão, é uma nova forma de reprodução da categoria profissional a partir desse momento, meados de 50, que se articulam, como a gente está observando, tanto uma padronização do ensino quanto um reconhecimento do exercício profissional. Vejam que aí são várias legislações, né, várias regulamentações legais que expressam o reconhecimento do Estado de que existe uma profissão que surgiu no Brasil que ocupa um lugar específico na divisão social e técnica do trabalho. Isso, vejam, observem, assim, calculem o que é o tempo histórico para isso ocorrer. As primeiras escolas, serviço social, segunda metade da década de 30, o serviço social em Pernambuco, nos anos 40. E o reconhecimento só no final dos anos 50 para o início dos anos 60. É um período muito longo, né, de constituição desse campo profissional. Em relação à expansão que eu mencionei, relativa à expansão e diversificação dos espaços ocupacionais, né, o que a gente tem para expressar isso? A gente começa a observar que o leque de espaços ocupacionais, onde a gente vai encontrar assistentes sociais ou alunas concluintes desenvolvendo algum tipo de intervenção no campo do serviço social em Pernambuco, na década de 40, o leque já aumenta em relação àquela meia dúzia de espaços que eu falei antes na década de 40. Né? Na década de 50, a gente vai encontrar um leque de espaços ocupacionais que já se dividem em áreas de atuação, que a gente classifica assim em algumas áreas. Por exemplo, quando a gente faz um mapeamento bem minucioso, né, dos registros de atuação do serviço social em Pernambuco na década de 50, pegando toda a década, até final dos anos 50. E a gente fez isso através, principalmente, dos trabalhos de conclusão de curso das alunas que atuaram, que fizeram a formação na década de 50, e tem mais de, sei lá, são os 50 trabalhos de conclusão de curso que a gente encontra na década de 50, em que, nesses trabalhos de conclusão de curso, são basicamente monografias que expressam um relato de experiência de estágio, e essa experiência de estágio detecta um campo profissional. Né? A gente fez um mapeamento e observou que abriu-se, já nos anos 50, está se abrindo um leque de áreas de intervenção. A gente vai encontrar o serviço social na assistência social, tanto na assistência pública, principalmente, a principal referência na assistência pública nesse momento era a LBA, né, para a atuação do serviço social, mas também tinham campanhas nacionais e internacionais, como uma campanha educativa patrocinada pela Unesco, o Fundo Internacional de Socorro à Infância, que depois se tornou Unesco, que era um programa do Departamento Nacional da Criança,
que ficou muito conhecido na época como Clube de Mães. Isso também a gente verifica como um elemento aí da assistência pública, algumas delas de caráter também voltado Geral, para a atenção à saúde, são né, americana, de gestantes e crianças. A gente tem na assistência pública também, algumas evidências de ação do serviço social em agências de serviço social familiar, até mesmo, por exemplo, em Fernando de Noronha, né, em municípios fora da região da capital, em Pernambuco. Mas a gente, no campo na área da assistência social, a gente também tem a assistência ao trabalhador, o trabalhador formal, né? Basicamente, onde o serviço social se inscrevia, seja através do serviço social da indústria, do SESI, seja através do serviço social do comércio, do SESC. A gente observa que ampliou, se diversificou a quantidade de espaços nessas instituições nos anos 50, onde o serviço social atuava. A gente vai encontrar também na área da saúde pública e na atenção médico-previdenciária, né? Então, o serviço social se incluindo em alguns espaços de alguns hospitais ou conjuntos sanatoriais ou dispensários, né? Que basicamente vinculados a hospitais como o Agamenon Magalhães, o dispensário Amaury Medeiros, o conjunto sanatorial Otaviano de Freitas, muitos desses vinculados a uma campanha nacional contra a tuberculose, que foi a expressão de uma política social na saúde, na área da saúde nos anos 50 no Brasil inteiro. Mas a gente vai encontrar também na saúde, na atenção médico-previdenciária, o serviço social atuando em algumas agências ou alguns postos de assistência de alguns institutos de aposentadorias e pensões, como dos industriários, dos comerciários. Ou então em alguns grandes hospitais da época, como o Hospital Dom Pedro II, como o Hospital das Clínicas da Universidade de Recife. Né? Na área da previdência social, a gente vai começar a ver se esboçar um serviço social que atuava nos próprios institutos de aposentadorias e pensões, né? Que nos serviços dos institutos, seja médico, seja habitacional, como no conjunto residencial de Casa Amarela. Mas a gente vai ver também o serviço social começando a se colocar nos órgãos de atendimento dos institutos, né, para fazer assistência ali aos segurados, para orientação e informação a segurados, habilitação de benefícios, tratamento de casos individuais e tudo. Então aí é um serviço social mais especificamente da Previdência, que a gente entende hoje como o serviço social da Previdência Social, né? Mas era muito incipiente. Nos anos 50 isso estava só nascendo, nessa questão da Previdência. A gente vai ver o serviço social na habitação, como eu já mencionei, em alguns conjuntos habitacionais, no serviço social contra o mucambo, né, principalmente nesses âmbitos. A gente vai ver um serviço social na assistência jurídica ou em algumas instituições jurídicas, como no próprio no juizado contra os juizados de menores, que permanece um serviço social ali cada vez mais consistente, mas a gente vai ver também um serviço social atuando no âmbito penitenciário, né, na colônia penal de mulheres delinquentes Bom Pastor, na época era assim que se chamava, também no reformatório para meninas do Instituto Bom Pastor, que tinham, de certa forma, uma vinculação com o juizado. Né? Na área da educação também, abre-se um leque assim, que a gente vai observar um serviço social atuando no serviço social escolar, em várias, na época se chamava, né, grupo escolar, que eram escolas, o serviço social atuando também na escola Ulisses Pernambucano, fazendo no âmbito do serviço social escolar, que era mantido pelo Departamento de Assistência Escolar da Secretaria de Educação e Cultura. Né, então aí a gente observa que existe um passado assim do serviço social mais diretamente vinculado à escola em Pernambuco. Também a gente vai encontrar algumas atuações feitas no âmbito da assistência rural,
em Pernambuco, no estado em geral, né, principal em órgãos como a Associação Nordestina de Assistência ao Crédito Rural e Crédito Rural, chamada ANCAR, que tem algumas experiências de desenvolvimento de comunidade em âmbito rural. A gente vai ver um serviço social se envolvendo em alguns projetos, alguns trabalhos do Conselho Regional de Pernambuco, do Serviço Social Rural, que também começou a existir nesse período. A gente vai ver o serviço social atuando em Pernambuco, né? Por exemplo, em um projeto piloto de eletrificação rural em Itacuruba e Rodelas, no sertão do São Francisco, que era um projeto financiado pela UEA, pela Comissão do Vale do São Francisco. Então, esse também era uma área. E uma intervenção que começou no final dos anos 40 e permaneceu foi a intervenção no âmbito da coordenação de organizações assistenciais, que a gente fala assim, né? Mas principalmente ali se expressava a inserção do serviço social na instalação e nos trabalhos do Fichário Central de Obras Sociais. Tinha apoio de várias outras organizações, além da escola, mas que era um fichário para fazer o registro, a catalogação, a classificação de obras assistenciais, né, em Pernambuco. Então, só para, né, esse exemplo mostra, assim, esses exemplos mostram como houve uma relativa expansão e diversificação dos espaços ocupacionais. Não foi, obviamente, uma expansão e diversificação plena da forma como a gente vai observar nos anos 60 e 70, mas foi já está um grau qualitativo diferenciado em relação aos anos 40, onde era muito reduzido os espaços. E outra característica é que também nesses espaços a gente vai ver um serviço social não somente ali circunscrito à intervenção microscópica do chamado serviço social de casos. A gente observa que é um leque de espaços ocupacionais que vai começar a demandar uma diversidade, vamos dizer assim, técnica, operacional, metodológica do serviço social. Então, a gente vai ver o serviço social experimentando, se abrindo e consolidando intervenções no âmbito do serviço social de grupos e do desenvolvimento e organização de comunidades. Por exemplo, né, essas que aconteceram no ambiente rural eram basicamente de desenvolvimento de comunidade, não tinha a orientação do serviço social de caso. E em outros espaços, tradicionalmente, do serviço social de casos, começam-se a experimentar também serviço social de grupos e de desenvolvimento de comunidade. Então, a composição das respostas do serviço social ela vai ficando mais diversificada, diferenciada. É isso que a gente fala, assim, que a gente detecta. Não só na época chamados métodos, né, do serviço social, mas também dos instrumentos de trabalho. Da entrevista, o serviço social também passou a fazer nucleação de grupos, formação de lideranças, pesquisa e planejamento nas comunidades, administração de obras. Então, o instrumental das respostas começa a se diferenciar. Então, para fechar esse assunto, né, dos anos 50, a gente observa que a partir de finais de 50 em diante, a gente vai verificando a presença, assim, só para reafirmar isso, eu mencionei antes, mas durante os anos 50 a gente começa a ver um processo crescente de afirmação das matrizes teórico-metodológicas norte-americanas. Existe um intercâmbio que começa a ficar cada vez mais intenso do serviço social no Brasil, mas com muitos exemplos no Nordeste e em Pernambuco, o intercâmbio desse serviço social com o serviço social norte-americano, principalmente. A gente tem muitos exemplos de ações que ocorreram para o fortalecimento da perspectiva do serviço social norte-americano no Nordeste, no Brasil, mas no Nordeste em Pernambuco, com
tanto com a ida de assistentes sociais para os Estados Unidos, quanto também cursos em que assistentes sociais dos Estados Unidos faziam no Nordeste, Pernambuco, etc. Então, a partir de finais dos anos 50, o que a gente vai observar? Não é? A presença de tendências. Pacífica nos A campos. gente começa a Desde os observar que, com o ascenso do movimento camponês, entre meados de 50 em diante, né, principalmente o exemplo mais importante foi as ligas camponesas, mas a gente tem um amplo processo de sindicalização rural e uma mobilização, inclusive grevista, no âmbito rural, no Nordeste, o Pernambuco era epicentro. Isso vai provocar, né, uma ascensão das lutas de classe no campo, no Nordeste, vai gerar a presença de tendências no serviço social, em alguns pontos específicos, não era predominante, mas isso já demonstra também uma diversificação no plano político, teórico político, né, de tendências do serviço social vinculadas ao movimento operário e ao movimento camponês, principalmente no bojo aí das experiências de desenvolvimento de comunidade. Depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Também a gente vai ver que a racionalização do ensino ela vai acabar gerando, inclusive, um projeto de departamentalização da Escola de Serviço Social de Pernambuco, financiado pela Unesco, foi um convênio com a Unesco, em que a escola vai se tornando, vai racionalizando seu ensino, né? É um projeto de departamentalização, que é a criação de departamentos dentro da escola, de acordo com o ensino superior norte-americano. E que ele não se conclui porque, ao mesmo tempo, a escola começa a negociar uma agregação à Universidade do Recife, que depois se torna a Universidade Federal de Pernambuco. Isso também está no plano das décadas de 50 para frente. E mais um pouco, na década de 60, a gente vai ver o impacto que tem na economia do Nordeste, na industrialização, na racionalização do Estado, o impacto que tem a intervenção federal através da SUDENE, né, para o desenvolvimento do Nordeste, que vai de forma imediata afetar o serviço social numa consolidação do seu mercado de trabalho, no aprofundamento dessa diversificação técnica que eu mencionei antes, e principalmente após o golpe de 64, uma afirmação, uma consolidação da perspectiva modernizadora da profissão, né? Então, para a caracterização da década de 50, assim, acredito que essas são as linhas principais. E dentro dessa caracterização que tu vem trazendo, Adilson, partindo desse pressuposto da Sudene, e aí a gente vai colocar também, e aí partindo da literatura que já vem adensada no serviço social, com Marilda, com Neto, nos anos 60 a gente vai ter uma consolidação maior, digamos assim, desse capitalismo monopolista que vem se instalar aqui, não só no Brasil, né, mas na América Latina, mas vamos falar aqui do Brasil e de Pernambuco especificamente. Então, os anos 60 eles trarão algumas também particularidades diferenciadas dentro dessa questão, tanto do desenvolvimento do capitalismo aqui latino-americano e brasileiro, mas também desse desenvolvimento do serviço social também que vai passar por esse processo de renovação, como falasse, e que terá alguns tratamentos diferenciados. Então, o serviço social na década de 60, ele trará algumas inovações. Então, eu gostaria que falasse também sobre esse serviço social durante essa década de 60 para a gente caracterizar um pouquinho e até diferenciar um pouco do que é continuidade e ruptura com os anos 50, né? Tudo bem. Então vamos começar a trazer alguns elementos assim do serviço social na década de 60, né? Nesse caso, o que é que vai caracterizar assim a conjuntura no Brasil internacional a partir da década de 60? É a primeira coisa que a gente precisa refletir. Eu vou trazer elementos mais esparsos, mas uma das primeiras características assim
só para fazer uma ponte com a década de 50, né? A gente já observa que a década de 50 ela já está representando no capitalismo no Brasil um estágio de transição na estrutura econômica capitalista, né, que preside esse período. É um período em que está se constituindo internamente a dominação da lógica dos monopólios no país. E essa lógica dos monopólios, ela vai se instaurar, vai ganhar a viabilidade política, né, e vai se tornar um processo predominante e reversível com a ditadura de 64. Então, basicamente, a partir de 60, a gente vai encontrar uma realidade capitalista em que vai estar se disseminando amplamente os processos de concentração, centralização da produção, muito balizada pela internacionalização, pela presença de grandes conglomerados internacionais nas, nos âmbitos estratégicos, né, da produção industrial, dos serviços, do comércio, na produção cultural. Isso começa a se instaurar. Os anos 60 também vão ser marcados por processos, por causa das necessidades colocadas da intervenção do Estado para fazer, capturado pela lógica dos monopólios, né, a gente vai ver um processo muito mais intenso de modernização, tecnificação do Estado do que aquele que a gente observou na década de 50. Se a década de 50, por exemplo, no plano da política social, né, ela é caracterizada por uma relativa paralisação, a gente não tem grandes inovações, né, na política social, a gente vai ter um ciclo de inovações na política social no Brasil, na década de 30 para a década de 40, né, principalmente ali dentro do âmbito do Estado Novo. A década de 50, basicamente, a gente não vai encontrar grandes inovações de mudanças estruturais ou mesmo institucionais de grande peso, assim, né? Mas a partir da década de 60, a ditadura vai provocar um grande processo de tecnificação e racionalização, modernização das estruturas institucionais, das estruturas dos órgãos e das regulamentações das políticas no Brasil. Vai ser muito intenso. Né? Basicamente, nenhum dos setores de intervenção do Estado passa incólume, assim, imune, no período da ditadura, a mudanças importantes. A gente vai ter reformas na educação em todos os níveis, né? Começando pela reforma universitária de 68, mas depois afetando o ensino médio, fundamental, etc. A gente vai ter mudanças importantes na forma de atenção da saúde, principalmente a atenção à saúde vinculada ao sistema previdenciário, né? A gente vai ter uma grande mudança no sistema previdenciário, uma unificação das caixas de aposentadorias e pensões e dos institutos, né? No Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social, INPS, etc. Ao mesmo tempo, a LBA vai passar por processos muito intensos de racionalização. Né? Enfim, a gente vai ter a política habitacional, né? Ela vai já no início da década de 60 ganhar um órgão para fornecer algum direcionamento a essa política, que é o BNH, o Banco Nacional de Habitação. Depois, mais na frente, a gente vai encontrar a assistência social, a chamada assistência ao menor se transformando nas fundações, né, na Funabem, na FEBEM. Então, enfim, são impactos muito grandes, né, na institucionalidade do Estado, capturado pela lógica dos monopólios e pelo padrão de dominação política antipopular, antidemocrático e extremamente repressivo, em algum momento fascista, da ditadura militar. Bom,
só para mencionar algumas características. E isso já está discutido, né, principalmente no debate que o Zé Paulo Neto faz sobre o serviço social na ditadura. E ele diz que as mudanças industriais, econômicas, no plano da expansão industrial e no plano da institucionalidade do Estado, vai afetar o serviço social no Brasil da seguinte forma. Primeiro, a gente vai ter a consolidação do mercado nacional de trabalho. Isso é uma coisa muito importante, assim, uma mudança qualitativa, né, na forma de demandas e de oferta do mercado de trabalho para assistentes sociais. E há um grande impacto, novamente, esse impacto é muito forte por causa das mudanças na educação, há um grande impacto na reprodução, naquele locus de reprodução da categoria profissional, que o impacto no sentido de que as escolas de serviço social elas começam a ser agregadas em universidades. Né? O sistema federal universitário começa a ser criado a partir de 60, principalmente com o impacto da reforma de 68, e na sequência o que acontece é que se abre um espaço para o serviço social conquistar no âmbito das pós-graduações. Então, a dimensão de elaboração teórica, de construção de conhecimento, ela começa a ser um espaço possível e, e progressivamente sendo conquistado pelo serviço social, após 60. Enfim, esse é o quadro, né? O que a gente encontra sobre esse impacto no serviço social em Pernambuco? Falando dos dois planos, do plano da formação e do plano do mercado de trabalho. No plano da formação, o que a gente vai ver? Né? A gente vai ver um processo durante a década de 60 que eu mencionei já, que é o processo, primeiro, de uma tentativa de modernizar a formação na escola através de um projeto de departamentalização, que já era um esboço assim de equalização da organização do ensino superior no serviço social em Pernambuco, de acordo com os padrões norte-americanos de criação de departamentos, né? E patrocinado pela Unesco. Então era uma coisa totalmente vinculada às influências de mudança institucional que o imperialismo norte-americano estava provocando aqui no Brasil. E ela tem uma relação também esse processo tem uma relação também com uma pressão, de certa forma, assim, né, impulsionada pela, pela aprovação da LDB, né, a primeira vez que a gente tem uma lei de diretrizes e bases da educação, que, se eu não me engano, é 61. É 60 ou é 61. Aí, com a LDB se cria, assim, se impulsiona a necessidade da formação das universidades no plano do ensino superior, já ela provoca uma sensibilidade para isso. E, enfim, aí, ao mesmo tempo, durante os anos 60, por vários motivos, principalmente pelas dificuldades financeiras da escola, ela começa a negociar uma agregação à Universidade Federal de Pernambuco. Na época, no início, ainda era a Universidade do Recife, né? E aí, com a criação das universidades federais, passa-se a ser chamada Universidade Federal de Pernambuco. Ela negocia a escola, uma agregação. Tem vários detalhes sobre esse processo, mas o que é importante de fixar é que durante a década de 60 é essa negociação que vai se concluir assim de forma a que a escola se agregue à Universidade Federal em 1971, quando o processo se concretiza e há uma desmontagem da escola isolada como era antes, inclusive o seu prédio que fica localizado, era uma casa localizada lá na Boa Vista, né? Na Avenida Boa Vista. Ela é vendida para pagar as indenizações de funcionários, etc. E aí é desmontada a escola e ela vai se tornar um departamento dentro da Universidade Federal. Isso em 71. Aí a partir daí já é uma outra dinâmica, né? A gente não tem mais
uma militância católica em uma congregação dirigindo uma escola isolada, particular e confessional. Aí a gente já tem um serviço social dentro de uma universidade com padrões de formação laicos e aberta, né? Assim, proporcionando a interlocução do serviço social com outras áreas de conhecimento e oportunizando o acesso à constituição da pós-graduação, que vai ocorrer em um determinado momento no serviço social em Pernambuco na década de 70. Final da década de 70, 79, a gente tem a criação do mestrado em serviço social. Pronto, é isso que acontece de forma mais geral, né? A gente começa a ter os impactos no plano da formação, na direção intelectual, a influência em Pernambuco, no Nordeste, assim, é muito forte a influência principalmente do CBCIS, né, que era o Centro Brasileiro de Intercâmbio e Serviço Social, que vai direcionando a perspectiva do serviço social para uma perspectiva modernizadora, inclusive equalizada com a ditadura, mas a gente também vai ver algumas referências de influências a perspectiva de reatualização do conservadorismo, de Ana Augusta Almeida, etc. Muito pouco a gente tem na década de 70, menos ainda consolidado na formação, os referenciais críticos marxistas não é uma coisa que a gente até agora encontrou como fixado, entranhado na formação na década de 70, não. Isso aparece depois mais fortemente na década de 80, principalmente com o novo currículo, né? O currículo mínimo de 82 e as professoras já com interlocução mais forte a partir do mestrado com a tradição marxista, etc. Mas a gente tem essa configuração, né? No plano dos mercados do trabalho, do mercado de trabalho. Eu quero só mencionar, fazer uma leitura para exemplificar isso, né, como mudou o panorama. Vejam que eu estou falando desde o início. Década de 40, um leque muito pequeno. Década de 50, já abre esse leque de espaço de trabalho em áreas com várias instituições. Na década de 60, projetando-se o que iria acontecer na década de 70, a gente já observa um leque mais aprofundado nessa num dos discussão. documentos A da gente antiga não Escola de consegue Serviço pautar uma Social. política Um de fato documento, quando includente ela da matriz estava negociando indígena, a da agregação matriz à Universidade Federal de Pernambuco, a escola começou a produzir alguns documentos para a Federal, para a UFPE, demonstrando que o Estado estava se constituindo como um amplo mercado de trabalho e que precisava de um curso na Universidade Federal para sustentar essa demanda, né, de mercados de trabalho. Aí então a escola faz um levantamento para justificar a sua necessidade de se incluir como um departamento dentro da Federal, mostrando as perspectivas abertas. Aí é muito interessante, porque é como se fosse a promessa de espaços de expansão do serviço social. Ela fala o seguinte, né? Eu vou ler uma citação direta do documento, né? Ela fala assim, é um documento de 69. Vale a pena referir, neste particular, a expansão do serviço social que vem se efetuando até mesmo nas universidades, como é o caso da experiência do Centro Rural de Treinamento de Ação Comunitária, iniciada no Rio Grande do Norte. Ela faz referência a um outro estado aqui do Nordeste. Também a ampliação do serviço social ao nível da comunidade, nos hospitais universitários, se constitui fonte de demanda profissional. Todavia, fora dos limites da universidade, os planos de desenvolvimento integrado que os municípios de maior relevo do Nordeste se aprestam a realizar, de acordo com a programação do Ministério do Interior, estão necessariamente ampliando a faixa de atuação dos assistentes sociais, vinculados como são estes, pela sua profissão ao desenvolvimento. As reformas administrativas em execução contribuem, por sua vez, para alargar os horizontes profissionais, que se relatam os atuais práticas e procedimentos da administração de pessoal, que era de empresas, né? Mas não se pode deixar de mencionar a demanda profissional nos serviços de assistência aos menores, como é o caso da Fundação Estadual de Bem-Estar
do menor, que vem contratando os serviços de um bom número de assistentes sociais. Assim, também o INPS, cujo órgão de pessoal em Pernambuco tem recrutado profissionais até em outros estados. Então vejam que é o discurso do serviço social tentando se legitimar, nesse caso para conquistar um espaço dentro da universidade. Mas ele está mostrando concretamente, né, as perspectivas que a ditadura, que eu mencionei antes, essas instituições estão abrindo. Né? Aí prossegue o documento. É um quadro um leque muito amplo. Ele prossegue o documento, né, arrolando as principais instituições empregadoras então existentes, 69, quer dizer, já no final da década de 60, e algumas áreas de atuação. Por exemplo, o chamado Serviço Social Penitenciário, os serviços sociais dos órgãos da Previdência em geral, os programas de desenvolvimento comunitários realizados sob os auspícios da SUDENE, do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, as secretarias de Estado, o Serviço Social contra o Mucambo, o Departamento de Estradas e Rodagens, a Prefeitura Municipal de Recife, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, a Companhia Hidrelétrica Boa Esperança, que era a COEB, a Rede Ferroviária do Nordeste, a Companhia Pernambucana de Borracha Sintética, a Legião Brasileira de Assistência, as entidades paraestatais para o Serviço do Comércio, SESC, o Serviço Social da Indústria, etc., a Arquidiocese de Olinda e Recife, as dioceses do interior, a Confederação Evangélica, as cooperativas, os hospitais, as empresas privadas de maior porte, etc. Aí o documento vai arrolando. Isso era o que existia de espaço de trabalho, não era nem a promessa, era o que já tinha conquistado. Né? Em termos dos campos de trabalho, são essa exposição de motivos da escola assim define, né, quais eram as respectivas respostas profissionais previstas na época. Ela fala assim: na saúde pública, que pode ser reforçada por esses profissionais com vistas à recuperação dos enfermos. Então, só para explicar, ela está fazendo um discurso dizendo que o serviço social poderia contribuir em cada espaço, cada área dessa. Né? A educação, pela integração entre escola, família e comunidade. No trabalho, como foi referido, sobretudo no âmbito da administração de pessoal, concorrendo para o esclarecimento das relações entre patrões e empregados e buscando a sua melhoria, além de organizando e coordenando os programas de bem-estar dos empregados. No plano da habitação, selecionando os educandos e educando os moradores das novas residências, auxiliando-os na adaptação ao novo ambiente, além de colaborarem em outros serviços próprios de comunidade. Na justiça, pesquisando antecedentes sociais, participando de questões envolvidas no cumprimento de normas do direito de família, assistindo na reabilitação de delinquentes, etc. Nos programas de nutrição das escolas, em que intervêm fatores sociais, auxiliando também na disseminação de informações sobre dietética. Isto sem falar nos programas de desenvolvimento de comunidade, em que o serviço social, além de exercer funções de organização e educação, pode realizar numerosos outros trabalhos de conteúdo social, variáveis em função dos objetivos fixados e das autoridades que superintendem a execução do programa. Então, para fechar assim a década de 60, é isso, a gente vai encontrar, vejam, tanto aquilo que já se consolidou, que foi um salto a mais em relação ao período da década de 50, quanto as promessas de ampliação do mercado de trabalho que as mudanças na conjuntura estavam proporcionando. Daí esse discurso, né, da escola, da direção da escola, justificando a necessidade dela integrar, agregar a Universidade Federal de Pernambuco, que aconteceu de fato em 1971. Dilson, dentro tudo dessas falas que a gente trouxe até aqui, né, dentro desse contexto, desde a década de 40, com a, o início do serviço social aqui, a década de 50, com essa conformação mais, digamos assim, mais profissional do serviço social, aí na década de 60 também, com todas essas circunstâncias e esse complexo
tanto dos processos políticos sociais quanto do próprio capitalismo que vai se acentuando, né, a gente tem também um pensamento aqui e duas perguntinhas assim para a gente encerrar nesses minutos finais, que é um sobre a radicalização política, né, tanto pré-ditadura quanto nesse período da década de 60, também pós-ditadura. E eu também penso aqui noutra coisa que veio à memória durante a tua fala, que é essa interlocução de serviço social aqui em Pernambuco, e eu acho que no Nordeste inteiro vai se conformar desse jeito, que é essa particularidade da profissão com o meio rural, que são coisas assim que eu, pelo menos na leitura que fiz até hoje, não acho tanto assim essa interlocução e que os autores tragam isso pra gente no eixo sul e sudeste ali, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Mas aqui, todos os documentos que eu passei a ler durante esse período para fazer aqui essa série, eu vejo muito essa articulação entre o serviço social, tanto dentro do âmbito urbano, mas também com grande articulação com a particularidade rural, né, que vai ser também por conta da nossa formação sociopolítica aqui e econômica, com, né, a cana-de-açúcar, o engenho e tal. Então, isso seria uma particularidade específica assim da região Nordeste de Pernambuco em si, e essa outra conformação da radicalização política, né? Já que a gente vai ter aqui também as ligas camponesas, por exemplo, que serão um grande expoente dessa radicalização política aqui no Nordeste e em Pernambuco. Tá bom. Vamos tentar, né, tem, acho, mais uns 10 minutinhos, aí a gente conversa sobre esse tema que talvez a gente possa encontrar uma ligação entre a radicalização política, assim, e e a questão da relação do serviço social com o campo, né? A atuação no ambiente assim da assistência rural, técnica, etc. Então, assim, em relação à radicalização política, o que a gente tem de elementos até agora que são muito interessantes? A gente observa que, falando em termos assim dos fenômenos, dos fatos, a gente tem, como eu mencionei, né, com esse processo de desagregação da forma econômica tradicional do Nordeste, que era baseado na empresa colonial, o choque de capitalismo que foi promovido durante os anos 40 para frente, 30, 40, 50, foi se acumulando, né, contradições, tensões, etc. E a integração subordinada do Nordeste nesse processo de transformação capitalista, de afirmação, de revolução burguesa, criou um conjunto de tensões e conflitos, né, espaços para A gente conflitos percebe sociais no que campo, no o âmbito processo rural. latino-americano de Principalmente, né, modernização agrícola. a gente observa principalmente porque, por um lado, a mecanização da agricultura, nesse caso, basicamente, falando de Pernambuco, no geral do Nordeste, pela industrialização, pela constituição das usinas, destruindo a forma tradicional dos engenhos centrais ou dos banguês, levaram a fazer com que esses pequenos engenhos fossem submetidos ao processo de concentração das grandes usinas e ampliasse o latifúndio por um lado e por outro o empobrecimento desses pequenos produtores ou médio produtores, né, de açúcar e de cana. Ao mesmo tempo, o latifúndio criou um conflito com o campesinado e ao mesmo tempo criou um proletariado agrícola. E esse cenário foi dado no processo de inserção subordinada, que significa para o Nordeste que essa massa de trabalhadores precisaria viver numa condição de superexploração, morrendo de fome, com baixos salários, sem condições habitacionais dignas, né, e vivendo numa situação de instabilidade permanente de vida. Basicamente era isso. E em conflito, e os camponeses em conflito direto com o latifúndio. Isso criou uma situação social que a gente vai observar que foi a mobilização das ligas camponesas, foi o símbolo maior,
partir de meados da década de 50, em 59 ocorre a Revolução Cubana e a experiência de Cuba começa a amedrontar, não sei se amedrontar seria a palavra, mas começa a alertar o poder norte-americano de que ela não deve ser replicada e multiplicada nos outros territórios latino-americanos. E aí, em 59, as ligas camponesas no Nordeste estavam se tornando, depois da Cuba, num processo evolucionário, a principal preocupação no continente latino-americano. Então se criam, não só no Nordeste brasileiro, né? A gente tem exemplos de movimentos camponeses na América Latina inteira, mas a diplomacia norte-americana começa a ficar muito preocupada com o Nordeste brasileiro, né? Com medo que ele se torne uma nova Cuba. Então, a gente vai ver a Aliança para o Progresso surgindo, né, para poder levar o desenvolvimento para esses espaços onde os camponeses estavam vivendo uma situação precária e a gente vai ver a intervenção direta do Aliança para o Nordeste, para o Progresso do presidente Kennedy aqui no Brasil, em Pernambuco, imediatamente. Enfim, esse é o cenário. O que é que isso significou para o Recife? O Recife era o epicentro desse negócio. Era o epicentro, né? Assim, inclusive a gente tem um livro muito legal que a gente usou ano passado, no curso do ano passado, e que eu indico para conhecer toda essa história e o papel do Nordeste nisso, que o livro chama A Revolução que Nunca Houve, muito bom. Do Joseph Page, que é um americano que estava aqui nesse período e estudou as ligas camponesas e tal. E o livro chama A Revolução que Nunca Houve e está na nossa biblioteca lá do MESP, digitalizado no site. Peguem, leiam, é muito legal. E o que é que significou para o serviço social, né? Para a gente ir mais ou menos fechando essa ideia, né? Que não tinha como a gente vai encontrar um setor dentro de classes, pelo menos da média, pequena burguesia urbana e rural, que vai ser imantado pelo movimento dos trabalhadores rurais, pelas as lutas, pelo movimento camponês, mas também pelo movimento operário popular na capital, né? Então esse setor, basicamente, uma parte dele a gente vai encontrar um reflexo dentro da escola de serviço social. Nesse momento, na década de 50, meados de 50 até 64, né, mas até o início da década de 60, a gente encontra evidências da participação do Paulo Freire como professor da Escola de Serviço Social de Pernambuco, atuando em projetos, principalmente no campo do desenvolvimento de comunidade, num crescente de uma perspectiva cada vez mais se aproximando das reivindicações, das necessidades das classes exploradas. E afinando um processo de intervenção, principalmente educacional, sobre esses fatores que naquele momento eram vistos como fatores de subdesenvolvimento, né? O analfabetismo, a fome, a mortalidade infantil. E basicamente esse era um setor da intelectualidade católica, da ação católica, com proximidades com a ação católica, que foi, de certa forma, imantado por esse processo de luta. A gente tem chapas, né, das prefeituras aqui em Recife, a gente tem a do Miguel Arraes e tal, depois a gente vai ter o movimento, a criação do movimento de cultura popular. O Paulo Freire, dentro da Escola de Serviço Social, figuras da Escola de Serviço Social acaba contribuindo com o movimento de cultura popular, acaba sendo atraída e abraçando um projeto que naquele momento era um projeto nacional reformista, né, de tentar superar as condições do atraso colonial que vivia o Nordeste, para a gente desenvolver um capitalismo aqui que fosse autodeterminado, nacional, balizado por reformas estruturais, principalmente a reforma agrária. Isso foi a radicalização. Pegou setores da escola, a gente tem exemplos de setores da escola de serviço social de Pernambuco envolvidos com essas tendências e esses setores vão inclusive participar ativamente, por exemplo, da criação do MCP,
A gente tem uma monografia que é sobre o Círculo de Cultura Popular do Nolegarinha, o movimento de alfabetização de adultos, a utilização da perspectiva do Paulo Freire para a educação, para atividades educativas junto a populações pobres nas áreas rurais e urbanas, etc. Então, essa foi a radicalização, né, que houve, mas com essa perspectiva, dentro do radicalismo burguês, para chamar assim, não avançou para uma perspectiva proletária, nem para uma teoria marxista, né? Isso não houve. Houve obviamente uma influência, um resgate de autores dessa tradição que eram grandes intelectuais na época, mas a abordagem era intelectuais católicos progressistas caminhando rumo a um radicalismo burguês, lutando por uma sociedade de mercado democrática no Brasil, que necessitaria de reformas estruturais e que precisaria resolver problemas crônicos como a reforma agrária. E que o povo tinha que participar desse processo social e que precisava ter educação, precisava ser democrático, né? Então isso foi o máximo. E isso não foi tolerado pelo capitalismo independente que a gente tem, né? Ele não tolera, ele é intolerante até em relação ao radicalismo burguês. Então, quando a gente tem não que as frentes de forças políticas, né, que conformavam esse processo não tivessem organizações comunistas ou marxistas consequentes, né? Não que não tivessem, compunham frentes políticas em geral, mas na escola de serviço social as influências diretas não eram essas. As influências diretas e mais documentadas são essas outras que eu mencionei, né? Mais nacional reformistas. Mas isso não foi tolerado. Então, em 64, né, quando há um grande impacto direto, logo no primeiro dia do golpe, há uma perseguição muito intensa das ligas camponesas, o sindicalismo rural vinculado aos padres e às igrejas continuou, não teve grande problema, porque ele estava dentro da legislação, né, sindical, mas as ligas foram perseguidas, anuladas. Quem se aproximou das ligas começou a ser visto de forma diferente, ou perseguido, né, ou monitorado. Paulo Freire, na segunda metade dos anos 60, teve que se exilar. Elementos da escola de serviço social, alguns tiveram que se exilar, mas dentro do movimento estudantil, né, porque nesse conjunto, quem se radicalizou mais foram os estudantes, as estudantes. Movimento estudantil, que era da Juventude Universitária Católica, era dentro do movimento católico, mas que estava se desligando, se desgarrando da hierarquia católica. Inclusive, alguns elementos do movimento estudantil de serviço social se vincularam na sequência à ação popular, que já era uma visão mais marxista-leninista, depois foi para a luta armada, etc. Mas a radicalização política desse período é isso, né? São essas características, para a gente não demorar muito, depois a gente vai aprofundar, porque vai ter uma discussão só sobre o desenvolvimento de comunidade, um tema, né, um módulo do curso, e a gente vai poder desenvolver com mais calma. Só para fechar, depois desse período, é provável que o processo que a gente vai encontrar mais forte de radicalização política, depois a ditadura vai provocar um controle muito, muito forte, né, principalmente depois de 68. No movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento camponês. É possível que vá se abrir uma nova conjuntura de acirramento das lutas de classe, com o retorno mais forte do movimento operário e popular na cena política só no final, né, no final da década de 70. E na década de 80, muito claramente. É isso, Adilson. Agradeço pela exposição, né, por nos trazer esse tema, desde o surgimento do serviço social aqui, as particularidades e as expressões da questão social ainda nos anos 40, passando pelas transformações, tanto políticas, econômicas e sociais, e a transformação da própria profissão nos anos 50 e 60, caracterizando cada um desses períodos e trazendo para a gente elementos para a compreensão e para uma melhor compreensão
deste período do serviço social aqui no estado de Pernambuco. Então, para fechar, eu queria deixar dois recadinhos também para quem está ouvindo. Um é que acessem as nossas redes sociais, tanto a do MESP, né, no Instagram, quanto a do próprio podcast da Virada, tem esse mesmo nome lá no Instagram, só pesquisar, vai aparecer, segue a gente, sempre tem novidade, sempre tem, né, informes sobre os novos episódios, sobre o curso, então acessa lá, segue as redes sociais e também acesse o site do MESP, sempre tem lá indicações de textos, tem os textos que você pode também pedir e é isso, esse é o recado, então agradeço a todos que ouviram até aqui. Até a próxima, o nosso próximo episódio em breve sai e valeu, galera.